Os pais me mandaram uma mensagem dizendo o seguinte, 2 pontos. De uns tempos pra cá, né? Em Hebreus diz que não deixemos de ir à igreja, que Jesus dizia em toda a cidade. Não deixemos de congregar. Viu? Carta dos pais. Não deixemos de igreja, porque seria uma contradição do ensino de Jesus sobre igreja. Igreja sou eu, igreja é ele, igreja é gente. Então não deixemos de congregar. Igreja é um lugar impossível da gente visitar. Igreja só é uma coisa possível da gente ser. Sou igreja porque eu sou discípulo. Todo discípulo é igreja. Toda igreja é de discípulos. Portanto, a igreja só pode ser um fenômeno humano que começa com a existencialidade pessoal e se transforma num fenômeno coletivo quando esse povo se congrega para se encontrar. Então, essa congregação é uma congregação dos do caminho, como Paulo dizia em Atos, e a essa congregação e a essa comunhão e a esse tipo de compromisso que uns têm uns com os outros, Paulo chamava de a igreja que se reúne na tua casa, ou em algum lugar, mas o prédio não era igreja. Igreja nunca foi nada além de gente no Novo Testamento. Então, o mandamento de Hebreus, no capítulo 10, é não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, tanto mais quanto vejamos que o dia final se aproxima. E a razão é porque a única maneira que eles tinham de receber a informação do Evangelho era na congregação. Não tinha livro para ler, não tinha Novo Testamento para ler, não tinha Evangelho para ler, não tinha carta de Paulo para ler, não tinha nada para ler, não tinha Vem Ver TV chegando na casa do cara ensinando o Evangelho todo dia. Não tinha nada disso. Ou ele ia para um lugar aprender, portanto ele tinha que se congregar, ou ele não ia crescer, porque a informação estava limitada ao encontro humano. Agora, depois que você começou a ter acesso à leitura, vem para a tua mão o texto, tudo vai ficando na mão da gente, a congregação deixa de ser necessária? Não. Ela continua a ser necessária, mas ela não tem mais aquela fundamentalidade do Novo Testamento que se baseava no fato de que era no congregar que o indivíduo recebia toda a informação que ele precisava, porque ele não tinha como sozinho saber mais. Ele não tinha sido testemunha dos fatos, ele não tinha andado com Jesus, ele não tinha andado com os apóstolos, era um pagão reunido em algum lugar com alguns cristãos. Então, o escritor de Hebreus diz, olha, não deixe de se reunir, porque isso aquece a fé, aquece o compromisso, aquece a comunhão. Isso vai fazer bem para vocês e cresce a consciência da informação. Se tivesse um livro chamado Novo Testamento naqueles dias, ele diria, não deixe de ler o Novo Testamento de carreirinha. Ele diria, todo dia, leia de carreirinha. E quando reunir-se com os irmãos, reúnam-se para aprofundar essa percepção que cada um de vocês está tendo. É só isso. Não tem nenhum dogma, não tem nada além disso. Não é um mandamento de salvação, é uma pedagogia de terapia para o ser. Crente não sabe fazer diferença entre essencialidades, fundamentalidades, importância e algum significado. O Novo Testamento está cheio de coisas que são essenciais, outras são fundamentais, outras são importantes, outras têm algum significado. As únicas que não me podem faltar são as essenciais. As fundamentais me dão amparo, conforto. As importantes, o nome já diz, carregam importâncias de horas, momentos, circunstâncias. Elas estão mais ou menos definidas pela circunstancialidade, as importâncias. E as que têm algum significado, depende. Pode ser, pode não ser, pode ter passado a hora agora, não faz parte de nenhuma essencialidade, por isso o momento não está pedindo, vai ficar de fora.
É muito complicado entender isso? É claro que não. Quem fizer aqui comigo a sequência do exclusivo no Jesus, a chave hermenêutica, que vai começar logo, vai entender isso muito melhor, a fazer essas diferenciações. Compreender a Escritura à luz do que Jesus chama de essencial, do que Jesus chama de fundamental, do que Jesus chama de importante e do que Jesus diz, bom será. Mas não diz que é essência de nada. Deus, quem me dera você continuar se congregando. Quem me dera. Eu não sou contra isso, não me entendam mal. Eu só sou contra o que é contra nós. Eu só sou contra o que faz mal. Eu só sou contra o congregar para o mal. Congregar, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versos 17 e 18. Quando vos reunis, irmãos, vos reunis para pior. É quando congregar piora as pessoas. Amargura uns, torna outros jactantes, faz de outros uns soberbos, faz de outros uns dependentes, incapacitados, manipulados. Isso é que é intolerável. E associar isso ao nome de Deus, de Jesus, ao Evangelho, é o que o diabo gosta e quer. É desse tipo de congregação, e só desse tipo de congregação, que a gente foge. Assim como a gente foge de uma patota que seja ruim assim, assim como a gente foge de uma roda de escarnecedores, assim como a gente foge de uma gangue idiotada, assim como a gente foge de uma happy hour de superficiais, dissolutos e totalmente empolgados com a sedução da existência. Não faz bem, tanto quanto estar num lugar onde Deus seja parecido com o diabo e aonde o estar junto seja fiscalização, vigilância, controle e produção de dependência e aniquilação de individualidade e de autodeterminação. Aí é horrível. É contra isso que eu me insurjo. Mas não contra o congregar-se. Meu Deus, eu sinto saudade quando vai chegando o domingo à noite, por exemplo. A minha mulher é minha testemunha, eu digo isso na presença de Deus, na presença de quem é a pessoa mais íntima da minha vida, que é a minha mulher. Ela sabe, vai chegando a hora que eu começo a ouvir aqui o Jack, o André, ou alguns dos meninos, o Sávio, quem quer que esteja aqui naquele plantão da música de domingo, começam a afinar, eu já vou me arrumando, porque logo que eles começam eu já desço, porque eu gosto de sentar aqui e cantar com eles, sentir, viver, literalmente é sentir, porque o culto congregacional deve ser um lugar também, uma hora de sentimentos. Assim como o almoçar com a família é um momento de sentimentos, assim como o jantar com a família é um lugar de celebração. Daqui a pouco, por exemplo, nós vamos terminar aqui uma hora, eu vou sair daqui com minha filha caçula e os filhinhos dela, meus netinhos, o Mateus e a Laros. Essas preciosidades do vovô e da vovó. Meu Deus, nós vamos nos congregar. E vai ser gostoso, porque congregar com quem a gente ama é bom. Partir o pão com quem a gente ama é família. Nesse sentido, o congregar é familiar, é familiarizar-se, é irmanar-se. É esse aproximar de uma família que se reúne em torno da consciência da fé e da celebração da fé. E isso, meu Deus, só não gosta disso quem está de mal com a existência. Porque quem não está de mal com a existência gosta disso quando isto é só isto e não passa disso. Não tem um Nabucodonosor Terra Nova dominando você. Não tem um Hernandes te controlando. Não tem nenhum Macedo te tornando uma massa sem massa cinzenta. Não tem ninguém te jogando pimenta malagueta na alma. Não tem ninguém perturbando a tua vida, nem jogando linhas de Homem-Aranha para controlar a tua existência
O pastoreio do Homem-Aranha, você na minha teia. Quando é desse jeito, eu digo, fuja daí. Agora, quando não é, eu digo, por que você vai ter preocupação com algo que significa apenas uma comunhão humana em volta do entorno do nome de Jesus, vivida com liberdade, pureza, franqueamento de oportunidade de expressão da personalidade de cada um, sem controle, sem vigilância e, ao mesmo tempo, com um ensino sadio, deixando que cada um, em ouvindo, receba o testemunho do Espírito Santo e opte pela palavra da verdade do seu coração, ou seja, deixando-se nascer de dentro para fora, como é no Evangelho, e não uma imposição de fora para dentro, que não realiza nada a não ser a velha hipocrisia da religião. Então, sentir saudade, só se pergunte o seguinte: eu sinto saudade daquelas coisas boas? Significa que você fez uma edição de melhores momentos. Quando você pensa no jogo todo, você diz, meu Deus, foi uma goleada para a Alemanha. Mas se você lembra só do gol do Brasil, você até diz, gol do Brasil. Então, é natural que depois de se ficar 20 anos num lugar, ninguém fica 20 anos num lugar em estado de tortura contínua. Você foi evoluindo na sua percepção e o pastor lá, local, os demais, foram piorando nas suas manifestações. Até que a sua evolução, de um lado, encontrando o pioramento deles ao extremo em 20 anos, fez se tornar insuportável, mas você ainda tem memórias de 20 anos atrás, da sua chegada, dos domingos de manhã, de um tempo mais terno, mais leve, mais calmo, mais tranquilo, de louvor mais manso, de gente que não te conhecia tanto, não se metia a nada. Antes de 20 moveres, há 20 moveres atrás, no grupo de onde você saiu, há 20 moveres atrás, a gente vai ter que contar agora uma nova referência. Unidade de tempo. Uma nova unidade de tempo para evangélicos. É perguntar do cara, há quantos moveres atrás? Caio, há 20 moveres atrás. Eu digo, já sei, há 20 moveres atrás, sei exatamente no ponto histórico que você está me relatando, me lembro. Não é? Então, há 20 moveres atrás, você teve boas experiências, mas no 19º mover você já não aguentava mais. Eu fui removido. O 19º mover me removeu. Olha só, cara. Você quer saber, brother? Eu sinto uma saudade, rapaz, danada. Eu sinto uma saudade daqueles velhos tempos em que você ia numa boa Assembleia de Deus. Sim. Há 40 anos atrás, 45 anos atrás, 50. O papai, por exemplo, há 50 anos atrás, ele às vezes ia sozinho para o culto na Assembleia de Deus de Manaus, onde o pastor Alcibiades era amigo dele, depois veio se tornar meu amigo também, só para participar, porque dizia, meu filho ama, quando o povo canta, os guerreiros se preparam para a grande luta, mas eles cantavam com piedade. Não era esse ódio de hoje, essa coisa de vamos tomar o país, nós somos os melhores, os maiores. Era o guerreirinho pobre dizendo, Senhor, ajuda-nos a vencer a luta do nosso dia, das tentações. Sim. Ou vencendo vem Jesus. Ou o coral da Assembleia, que era cheio de trombones, em geral. O coral da Assembleia acabava sendo a maior parte, a base do coral da PM, em quase todas as cidades, era o coral da Assembleia de Deus. Cara, tinha muito sopro. Ou você chegava e perguntava em qualquer coral de PM, quantos de vocês são crentes? Quase 90% levantava a mão. Eram de igrejas. Eu sinto saudade desse tempo. Me pergunta se eu quero ir a algum culto da Assembleia hoje. Em alguns lugares tem alguns sobreviventes, mas no geral, não. Deus me livre. Ou mesmo na Assembleia de Deus de Manaus, onde eu preguei tanto e fui tantas vezes. Deus me salve, virou um covil de lutas, conflitos, brigas políticas, ódios, divisões.
Não tem nada de Deus, é só o demônio da cobiça e do poder em ação. Sinto saudade disso? Não, eu quero distância disso. Mas sinto saudade daqueles tempos quando era assim. Então eu não posso mais voltar para aquele tempo, porque aquele tempo não existe, aquelas pessoas também não, e aquele espírito hoje, pelo menos hoje, está morto. Lá. Mas não está morto aqui. Eu encontro com pessoas na mesma alegria. Não tenho mais a sinfonia, a coreografia, a cenografia, nem aquele dado histórico. Tudo mudou. A gente tem que ir encontrando as novas alegrias do novo congregar à medida em que vai vivendo. Isso tem que amadurecer. Assim como quando eu me congreguei a primeira vez com a minha mulher, foi uma congregação de um tipo, é diferente do jeito que eu me congrego hoje com ela. Quando nós dois começamos a nos congregar, só nós dois... entendi. Entendeu? Entendi. Aquela congregação... Muda. Era de um modo. O mover muda. Agora, muitos anos depois, a gente já entrado assim no idosamento... É outro mover. Vai mudando o mover. Há 20 moveres atrás era de um modo. Hoje atualmente, a gente tem que aprender o mover da hora. Como é que a gente congrega bem hoje? E às vezes nem com tanto mover. Mover. Às vezes um congregar tântrico resolve o problema. Às vezes sem mover. Mas voltando aqui a nossa amiga, vai. Esquece, amiga, fique em paz e não tenha medo de congregar se você encontrar um bom lugar para o fazer. Ô, cara, curiosidade rápida aqui, dentro do assunto, você estava falando de igreja e tal. Você hoje entraria, se você for listar no Brasil, em mais de 10 igrejas? Entrar como? Visitar? Que você fala assim, cara, aqui é legal. O que eu recomendo pessoas a irem? Sim, tem mais. Não vão partir para recomendação, que não, é complicado. Recomendaria assim, meu filho, outras pessoas, um amigo, eu recomendaria. Tem 10 igrejas no Brasil recomendáveis? Tem mais. Tem mais? Tem muito mais. Graças a Deus tem algumas centenas de igrejas ainda. Tem centenas? No universo de milhares e milhares e milhares e milhares de não recomendáveis. Muito, né? Você tem algumas centenas de igrejas boas. Em cada lugar tem uma luz. Tem 2, 3 lamparininhas. Acesas tem. Sim, é uma luz bonita, ampla. Como você gostaria que fosse? Não, não é. Mas é luz? É luz. Não é treva. Não é treva, não é sombra, não é engano. Tem luz. Sim, Caio. Então, podia ser uma luz gloriosa. Mas, não sendo gloriosa, é luz. E toda luz prevalece contra a treva. Então, é claro que ainda existe. Como existem muitos pastores bons confinados dentro de sistemas péssimos. E o cara não teve ou a coragem, ou a ocasião, ou seja lá qual seja a motivação, ou mesmo o poder pessoal, não assumiu que o tem, para sair e encontrar seu lugar de expressão muito mais larga e profunda na liberdade do reino de Deus, pregando a palavra. E por isso ficam nos containers de aprisionamento. Mas tem muito pastor. Tem muito cara legal aí. Gente boa de Deus, cuidando de muita gente querida e aprisionados debaixo de um sistema perversificante. Que faz mesmo o cara, gente boa, acabar cumprindo por submissão e subserviência ou fraqueza ditames de uma constituição interna criada por homens que são contra tudo que na alma dele ele chama de compaixão, amor, misericórdia, sabedoria. Mas assim mesmo faz. Se fere enquanto faz, se machuca enquanto faz. E se magoa muito porque sabe que está machucando gente que não precisava ser machucada. Quantos existem nesse estado? E vão envelhecendo amargurados, tristes, infelizes, porque não têm a liberdade plena de praticarem as coisas conforme compreendem no Evangelho, na sua largueza, profundidade, extensão de percepção. E não saem por quê, cara? Medo
de não terem como se manter. Fatores diversos. 45, 50 anos de idade, não me formei em nada, só no seminário. A única coisa que eu fiz a vida inteira foi ser pastor, cuidar de gente. Fica com medo de sair, começar a reunir pessoas na casa dele e não ter como comer, sobreviver. Aí se deixa assalariar pela agremiação. Quando é boa, não tem nada demais, tudo bem. Digne ao trabalhador, qualquer trabalhador, do seu salário pelo trabalho que faz. Uhum. Não tem problema. Agora, quando é uma congregação perversificante, às vezes o cara bom fica nesse estado lá dentro. Nem sempre tem coragem de sair, também às vezes vincula-se à mulher, como você vê aí. Às vezes o cara chega aqui e diz, olha, eu já entendi, eu quero e estou pronto. Mas minha mulher não aceita, diz que se eu fizer isso, ela me deixa. Ou são os filhos, que ainda não viram o que o cara já viu, não entenderam o que o cara já entendeu. E aí, por causa deles, ele se deixa levar mais um tempo, até que chega uma hora que já é tarde demais para ele mesmo achar que pode fazer alguma coisa. São essas e outras muitas razões. São 50 tons de cinza, de razões